Olá, boa tarde. A Polícia Civil apresentou esta manhã o homem acusado de matar um feirante na Feira da Banana, na capital. O crime aconteceu em agosto e foi registrado por câmeras de segurança. De acordo com a polícia, Eric Pedrosa do Nascimento é o criminoso que aparece nas imagens da câmera de segurança que registrou a execução do feirante Darlan Rodrigues Alves em plena luz do dia em agosto. No canto direito do vídeo é possível ver o suspeito de boné branco vestindo uma blusa preta se aproximar com a arma na mão. Ele atira a queima-roupa no feirante que morreu na hora, atingido por mais de 10 tiros de pistola. Além de ser o autor confesso do homicídio, segundo a polícia, Eric também é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi preso há pelo menos 15 dias em uma barreira da polícia em Humaitá, no sul do Amazonas, portando 5 quilos de droga. Na última sexta-feira, ele foi transferido para a capital. Segundo o delegado responsável pelo caso, a ordem para matar Darlan partiu de um traficante desafeto dele, que foi morto após a execução do feirante. Eric teria uma dívida com o traficante que seria quitada com o crime e ainda receberia mais R$1.000 para assassinar Darlan. E ele mesmo no papel já colocou a confissão da autoria do delito, mostrou com detalhes, nós gravamos inclusive quando ele fazia referência ao crime, como ele executou a vítima, detalhes que ele repassou que só a pessoa que estava no local tinha essas informações. Então está mais que comprovado que realmente ele foi o autor do crime e agora vai responder pelo crime que ele cometeu. Ainda segundo a polícia, um outro envolvido no crime é procurado e as investigações continuam. Desde a semana passada, um grupo de ambulantes ocupa uma área bem em frente a um dos shoppings recém-inaugurados na zona norte da capital. O comércio informal seria uma tentativa de pressionar a prefeitura para agilizar a regulamentação da categoria em um novo espaço. No muro, o recado: esse espaço já tem dono. Em frente, o novo empreendimento, inaugurado na última sexta-feira na zona norte da cidade, tem concorrentes não regulamentados. Algumas pessoas trabalhavam no centro, ali na matriz, foram retiradas e até agora não deram nenhuma resposta para essas pessoas. O que falaram para elas é que elas procurassem os bairros, onde elas moram, onde tivesse um local. E aqui estão, tem algumas aqui, tem algumas que são moradoras do Monte das Oliveiras e aqui os bairros aqui próximos. As barracas começaram a ser instaladas na última quinta-feira. Hoje, a maioria vendia apenas bebidas. Esta vendedora diz que os lucros ainda não apareceram, mas ela garante que os clientes do shopping também estão comprando os produtos vendidos na beira da calçada. Até porque aqui a gente está vendendo bastante, entendeu? Porque aqui é escuro de noite e a gente que estamos clareando aqui. Por incrível que pareça, tá tendo assalto, tá tendo tudo aqui. Nem polícia tem aqui, entendeu? A gente que estamos evitando tudo aqui, ajudando. Ao todo, são quase 75 barracas montadas em frente ao shopping e tem até ponto de mototáxi irregular. Segundo os comerciantes, a intenção não é ficar fora da lei por muito tempo. A gente quer a solução. A gente quer padronizar, a gente quer trabalhar do jeito que estão trabalhando, uma coisa limpa, organizada, não atrapalhando o pedestre, né? A gente quer o apoio da prefeitura. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Feiras, Produção e Abastecimento informou que já notificou os ambulantes na semana passada. Como no fim de semana foi constatado um aumento no número de vendedores informais, uma nova fiscalização será realizada. Ainda de acordo com a Sempab, é proibida a comercialização de produtos naquela área. 4 pessoas, entre elas 2 crianças, morreram na tarde deste domingo em um acidente envolvendo uma lancha e uma canoa no município de Tapauá, a 448 quilômetros de Manaus. Uma criança de 5 anos que ficou gravemente ferida foi transferida em coma para a capital. O menino passa nesse momento por uma cirurgia no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho e o estado de saúde é considerado gravíssimo. Segundo a Polícia Civil, o condutor da lancha era um adolescente
adolescente de 17 anos que estava embriagado e transportava pelo menos 10 pessoas. Já na canoa, outras 13 estavam a bordo. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia do município. Após o acidente, populares atearam fogo contra a embarcação em forma de protesto e tentaram agredir os suspeitos. Nesta segunda-feira foram liberadas 300 vagas de estacionamento no centro de Manaus. A medida adotada pelo Manaus Trans é para tentar desafogar o trânsito na área e facilitar as compras de fim de ano. Encontrar uma vaga para estacionar no centro da cidade não é tarefa muito fácil. Para você encontrar no mínimo meia hora, 45 minutos. E tem ainda quem pense que o jeito é estacionar mesmo em lugar proibido. Procurei por vários ali, até dei a volta, né? Não encontrei nenhuma vaga. Os estacionamentos rotativos estão tudo lotados. A ideia é que o problema seja minimizado nesse fim de ano, porque a partir de hoje é permitido estacionar na Avenida 7 de Setembro, no trecho entre as avenidas Joaquim Nabuco e Eduardo Ribeiro. Na área, o número de agentes também deve aumentar, de 65 para 85. Vamos estender o turno de trabalho do agente de trânsito até o horário que a loja estiver aberta. Então, as lojas normalmente fecham 18 horas, elas vão ficar abertas até mais tarde. O agente de trânsito vai ficar trabalhando até mais tarde, com aumento do contingente para a gente atender essa demanda nova. Ao todo, são mais de 300 novas vagas disponibilizadas até o dia 2 de janeiro do ano que vem. Para este mecânico, a medida deveria ser prolongada. Com certeza, porque é difícil o estacionamento aqui no centro, muito difícil. Ainda de acordo com o diretor-presidente do Manaus Trans, o processo para a implantação de um estacionamento rotativo no centro está em fase licitatória. Aliado à Zona Azul, o projeto deve ajudar a resolver de vez o problema da falta de vagas na área. Até o final do mês de dezembro nós queremos já emitir a ordem de serviço e no mês de janeiro começa a implantação do Zona Azul. O Zona Azul vai permitir que um veículo estacione até no máximo 3 horas. E aí ele tem que sair da vaga e dando vaga para outro. Com isso, 3.000 vagas que existem no centro, 3.200 vagas que existem atualmente, elas poderão virar até 12.000 vagas, dependendo da rotatividade. Uma briga de casal terminou em confusão na noite de ontem e assustou clientes dentro do Manauara Shopping, na zona centro-sul da capital. Este vídeo gravado por celular mostra o momento em que clientes correram assustados na praça de alimentação que ficou praticamente vazia na hora da confusão. A polícia militar foi chamada. Muitas lojas fecharam as portas mais cedo. Na correria para deixar o local, uma cancela do estacionamento chegou a ser danificada. Por meio de nota, a administração do shopping informou que o tumulto foi resultado de um desentendimento entre clientes em uma cachaçaria. Durante o tumulto, garrafas caíram no chão e o barulho chegou a ser confundido com tiros. O responsável pela confusão, identificado como Anuar Tuzi Vilhena Gesine, de 32 anos, foi detido por agressão e encaminhado ao 12º Distrito de Polícia. Ele foi ouvido e liberado. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Este ano aumentou o número de casos no Amazonas. E esta manhã, na Fundação de Medicina Tropical, foi realizada a abertura da campanha estadual de combate à doença. Uma doença ainda sem cura, mas com tratamento cada vez mais avançado. Todos os anos, um novo remédio aparece no mercado. E foi graças a esses medicamentos que a vida de Maria Lúcia foi salva. E já são 12 anos lutando contra a doença. Por outro lado, o preço pela vida, ela paga todos os dias. A gente está desenvolvendo, quem tem, que é magrinha, começa a ter a barriga grande, as pernas afinam. Então, esse está sendo mais deforma, né? A gente fica deformada. Já este jovem de 21 anos descobriu que tinha o vírus da AIDS há poucos meses. E a maior barreira, segundo ele, não são os enjoos causados pelos remédios. O pior que para mim são o preconceito. O preconceito para mim, pelo fato de eu sentir muito em relação à minha família, amigos nem tanto. Amigos acho que ainda me abraçaram como... Eu acho que mais como uma mãe,
coisa que minha família não teve isso. De janeiro a outubro desse ano, foram registrados 1.176 novos casos de AIDS no Amazonas, enquanto no ano passado foram pouco mais de 1.090 casos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, uma das razões para esse aumento é a facilidade no diagnóstico. É que desde o início desse ano, todos os municípios do Amazonas já realizam testes rápidos para detectar a doença. Mas, segundo a coordenadora estadual de DSTs, AIDS e hepatites virais da Suzam, os amazonenses também estão cada vez mais relapsos quando o assunto é a prevenção da doença. E um terceiro fator que contribui para esse número de aumento é que desde 2012 o Ministério preconiza, e todos os estados estão seguindo, que é justamente notificar todos os casos HIV positivo, não só aquelas pessoas que já estão com AIDS, como era antigamente. O próprio Ministério da Saúde já esperava, já estava fazendo uma estimativa de crescimento de 25% em todo o país. Ela diz ainda que as chances de sobrevivência do paciente aumenta e muito com o diagnóstico precoce. E o tratamento se torna mais fácil com a ajuda de quem passa pela mesma situação. Só em Manaus existem 16 instituições que amparam pessoas recém-diagnosticadas. Porque a partir do momento em que ele começa a entrar em alguma outra instituição, que ele começa a dar, ter aquele apoio, ter aquele conhecimento, com certeza ele vai se fortalecer para ele poder estar fortalecendo outras pessoas que vêm a descobrir também que está com o vírus HIV. Entre os novos casos, a maioria é homem na faixa etária dos 30 aos 39 anos. E hoje, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a Suzam lançou uma campanha alusiva à data. Ao todo, vão ser disponibilizados 12 mil testes rápidos para diagnósticos de HIV e distribuídos 2,9 milhões de preservativos masculinos em toda a cidade. O uso do preservativo é fundamental. Tem agora também o preservativo feminino, né? E que é uma opção da mulher hoje. Então ela tem que usar o preservativo em todas as relações sexuais. Importância da prevenção, né? Confira agora a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em alguns municípios do interior do estado. Em Itacoatiara, o tempo fica instável, com possibilidade de chuviscos. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Novo Airão, a terça-feira terá muitas nuvens e também a possibilidade de chuva isolada, mínima de 26 e a máxima chega aos 32 graus. Na capital, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite até o dia 12 de dezembro em todas as unidades básicas de saúde da capital. Mais de 149 mil vacinas já foram aplicadas desde o início da campanha no dia 8 de novembro. A meta é vacinar 95% das crianças entre 6 meses e menores que 5 anos. As unidades básicas de saúde de horário ampliado funcionam de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 9 da noite e aos sábados das 7 da manhã ao meio-dia. Representantes do condomínio onde foi constatada a morte de vários periquitos na semana passada aqui na capital participaram de uma reunião esta manhã no IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. A morte misteriosa dos pássaros foi motivo de protestos no fim de semana. A morte de cerca de 200 periquitos na última quinta-feira em frente a esse condomínio na Avenida Ifigênio Salles, no bairro Aleixo, zona centro-sul da capital, causou revolta de grupos defensores de animais. Mesmo antes do esclarecimento da morte das aves, um grupo de manifestantes protestou nesse fim de semana. Eles acreditam que os animais foram envenenados. Tira dela! Tira dela! Tira dela! Tira dela! Tira dela! Os pássaros viviam na copa destas palmeiras que ficam em frente ao condomínio. Este homem mostra nas mãos um dos pássaros que havia acabado de cair da palmeira. Mano, assassinos! O protesto foi marcado pelas redes sociais e reuniu pessoas de diferentes idades e bairros da cidade. No sábado à noite, o Corpo de Bombeiros, a pedido dos manifestantes, abriu as telas e mais pássaros foram resgatados. Alguns foram soltos. Já as aves debilitadas foram encaminhadas ao Sauim de Castanheira para receber o tratamento
tratamento necessário. Já hoje à tarde, em reunião, representantes do condomínio e presidente do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia discutiram o manejo das aves que ainda continuam no local. Nós vamos fazer um manejo das aves, né, com relação à integridade delas. Então, nós já começamos a conversa com o condomínio, né, e vamos estabelecer medidas nesse sentido, né? Como é que nós vamos considerar essa convivência, a permanência, porque elas de fato estão ali, têm uma razão de ser, tem questões biológicas da espécie para estar pernoitando naquele local, naquela imediação ali no entorno do condomínio e dentro em árvores também do próprio condomínio. O laudo com o resultado que provocou a morte das aves ainda não foi concluído. Em algumas escolas, o ano letivo ainda não terminou, mas muitos pais já decidiram antecipar as compras do material escolar dos filhos para o ano que vem. E tudo isso tem motivo: economia. Preços mais em conta levaram os pais a comprarem o material escolar dos filhos com mais de 2 meses de antecedência. Dona Edivânia já comprou alguns cadernos e lápis para o filho de 6 anos. Segundo ela, comprar à vista é mais vantajoso. Todo ano eu compro antecipado, mesmo porque vem as compras do Natal, né? Aí a gente compra, porque na verdade eu compro em outubro. Aí como eu viajei, aí agora que eu tô, que tem que pesquisar, né? Aí eu venho aqui, vou ali, aí tem que pesquisar para não ficar devendo, né? O segredo é comprar à vista. É comprar à vista, Antecipado melhor. Isso, e antecipado melhor ainda. Para esse economista, a dona Edivânia está fazendo certo. Quando se compra o material escolar à vista e usando o 13º, a economia pode chegar a 30%. Use seu 13º consciente, entendeu? Pague à vista. Você pede desconto, você ganha. Um desconto de 5% já resolve muito, já ajuda para quem tem até mais de um filho. Então, a boa pedida mesmo, use o 13º, pesquise, use o WhatsApp entre os pais, entendeu? O importante, entendeu? Você economizar, comprar todo o material do seu filho e começar um ano que vem, entendeu? Sem dívidas. Mas na hora de comprar os livros não tem jeito, o reajuste já está em vigor. No início do ano, o preço dos livros subiu 10%, mas agora o aumento chegou a 15%, dependendo da editora. A solução é tentar poupar nas pequenas coisas. É possível que os pais economizem ainda mais. Um exemplo é este caderno simples, de 200 folhas, que custa R$ 8,60. Já este outro caderno, com a mesma quantidade de folhas, com um personagem famoso, custa R$ 24,80, o dobro do valor do caderno mais simples. Nesta livraria no centro de Manaus, alguns itens estavam em promoção com descontos de até 50%. O gerente da loja acrescenta: os pais que compram antecipado evitam também as grandes filas tão comuns no início de janeiro. Acredito que para poder evitar aquela muvuca que tem no começo de ano, né, aquela correria toda, uma demanda muito grande que a gente sabe que acontece especialmente no mês de janeiro. Então a gente já tem notado uma certa antecipação por parte dos pais, especialmente aqueles que pensam em viajar, que pensam em sair de férias, então já estão querendo deixar garantido esse material. Agora o futebol, o Flamengo goleou o Vitória da Bahia no último sábado na Arena da Amazônia, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Para a equipe rubro-negra, que segue sem grandes ambições na competição, o resultado não fez diferença. Já o Vitória, que precisava de pelo menos um empate, segue na zona de rebaixamento. Vitória viajou até a capital da Floresta pela sobrevivência, mas conhecedor do campo, o jogo não valia muito para o Flamengo, que veio sem risco. Era mais uma etapa importante para a equipe de Salvador na briga contra o rebaixamento. A partida entre as duas equipes começou movimentada no gramado da Arena da Amazônia em Manaus. O rubro-negro baiano chegou a assustar logo de início com uma jogada perigosa para a defesa do adversário. O primeiro tempo foi equilibrado e sem muitos chutes de gol. Com uma chance, o Flamengo abriu o placar em um lance confuso, mas a bola ultrapassou a linha e o árbitro confirmou. O Flamengo queria mais e pressionou. Já se aproximando o fim do primeiro tempo, o Vitória respondeu. A bola de cabeçada acertou apenas o travessão. No segundo tempo, a equipe baiana chegou tentando recuperar o placar.
Aos 20 minutos, mais um lance polêmico. Um pênalti não marcado do juiz irritou o atacante Dinei após cair na área. O jogador levou o cartão amarelo depois de ir para cima do árbitro. O jogo começou a ficar crítico para o rubro-negro baiano. Após cruzamento, o Flamengo marcou o segundo gol da partida em Manaus. O descontrole emocional do Leão entrou em campo com a expulsão de Escudeiro, após pisar em Cáceres. O rubro-negro carioca aproveitou para ampliar a vantagem e marcou o terceiro de contra-ataque rápido. Nixon aproveitou o clima para selar o quarto gol contra o Vitória. Fim de jogo, Flamengo 4 e Vitória 0. Foi um jogo muito difícil, onde o adversário jogou bem. Acho que a gente teve 2 momentos no jogo complicado. A gente já veio para esse jogo sem muitas opções de atacantes de beirada para iniciar o jogo. E a gente tinha uma jogada ali de segurar o Richarlison mais do lado esquerdo e liberando o Nino praticamente para jogar um pouco mais à frente. Hoje a análise para mim é que nós tivemos 2 jogos ruins nos últimos 2 jogos e hoje a equipe mostrou aguerrida, como a gente conseguimos tirar a equipe da confusão, o clube da zona da confusão. Então aí quando a equipe joga assim, você sai satisfeito. O Flamengo teve a ajuda da maior torcida nos jogos desde a Copa do Mundo na capital amazonense. Torcida de Manaus é isso daí que o Brasil todo vê, em peso, Flamengo. Desta vez o time então voltou para casa com a sensação de dever cumprido. Neste domingo, as primeiras candidatas que vão disputar o Miss Amazonas 2015 foram apresentadas ao público em um shopping na zona oeste da capital. Mas as inscrições para o concurso de beleza mais tradicional do estado continuam. Neste fim de semana, imprensa, amigos e familiares conheceram as primeiras 11 candidatas ao Miss Amazonas 2015. O Space Built Miss Amazonas, montado no shopping Ponta Negra, ficou lotado. Todos os olhares estavam voltados para as candidatas que iniciaram a disputa em busca da coroa e o título de mulher mais linda do Amazonas. Manaus, Itapiranga, Coari, Parintins e Itacoatiara são alguns dos municípios do Amazonas que já confirmaram uma representante no concurso. As escolhidas seguem todos os padrões exigidos pelo Miss Amazonas, como no mínimo ter 1,68 m de altura, pesar 57 quilos e idade entre 18 e 26 anos, além de cursar a universidade e ser solteira. No total, 15 candidatas serão apresentadas no dia 20 de dezembro com a entrega das faixas dos patrocinadores. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas pelo número 98124-3568. O Miss Amazonas acontece no dia 27 de janeiro. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.